Olá, queridos amigos ouvintes, estamos mais uma vez, programa Sem Medo de Ser Feliz, ao vivo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, na cidade de Guarulhos, desejando a você um dia excelente, obrigado pela sua audiência, muito bom estarmos juntos outra vez, e estamos aqui por esta emissora maravilhosa que nos ajuda, né, a divulgar a nossa doutrina, a divulgar o bem, a refletir. Então participe conosco, você que nos acompanha pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, pelo YouTube, e também você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, vai dando seu sinal, vai dizendo de onde você está nos sintonizando, dê o seu palpite, a sua opinião sobre o tema do programa. Será uma honra poder compartilhar essas ideias aqui conosco. Bom dia, Cristina. Olá a todos, queridos ouvintes, queridos telespectadores, queridíssimos pessoas do Facebook que estão nos acompanhando, que sempre estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo WhatsApp também. Sejam todos muito bem-vindos. E o pessoal da Reprise, toda terça-feira, às 21 horas também, estejam sempre aqui conosco. É muito bom a companhia de vocês. E para quem está sintonizando na Reprise, 21 horas hoje, tem reprise do nosso programa apenas na Rádio Boa Nova. Então, quem está hoje aqui ouvindo na Reprise, tem aí uma excelente noite, um bom programa. Saudamos também a sua presença. Gente, hoje vamos conversar sobre um tema que nós desenvolvemos aqui em nosso livro Pensamentos que Ajudam. É o nosso mais recente trabalho. E nesse livro aqui tem um capítulo intitulado Sem Pecado, onde nós vamos discutir essa questão de pecado, castigo divino, o quanto que isso pode estar influenciando a nossa vida de uma forma negativa, o quanto falta a gente projetar algumas luzes melhores para entender melhor esse assunto, para lidar melhor com os nossos erros, para poder acelerar o nosso processo evolutivo. Enfim, tem muita coisa boa que a gente pode tirar dessa reflexão que eu quero fazer com você. Nesse capítulo aqui, eu parto de um pensamento de Herculano Pires, uma das grandes cabeças do Espiritismo, que escreveu umas coisas boas sobre esse assunto. Vamos ouvir o que é que disse o Herculano Pires, que a Cristina fará a leitura para nós. Isso mesmo, pessoal. E esse livro aqui, só quero salientar que foi o que o Faustão divulgou no último domingo, dia 3, né, de setembro, que foi domingo agora. Ele recomendou na vitrine do Faustão o livro Pensamentos que Ajudam. Olha que bacana, muitas emoções. Então vamos lá, a mais essa lição maravilhosa. Sem pecado. Tire da mente a ideia de pecado e castigo. O que chamam de pecado é o erro. E o erro pode e deve ser corrigido. Corrija-se. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança em si mesmo. Herculano Pires. Bem, vamos tentar refletir alguma coisa sobre essa ideia, né? A primeira proposta aqui que Herculano Pires faz, para a gente tirar da mente a ideia de pecado e de castigo, né? Porque essas ideias, no fundo, acabam, embora sejam conceitos teológicos, que ao longo de muitas encarnações a gente está lidando com isso, são conceitos que acabam nos afastando de Deus, né? Porque pecado lembra culpa, culpa lembra punição, lembra castigo, e nos traz uma ideia de um Deus que não é, primeiro porque não é muito justa, foge da essência de Deus, e traz uma ideia muito desagradável, né? De um Deus que castiga, que um Deus que pune, né? Que os nossos sofrimentos de hoje, muitas vezes, nós interpretamos como castigos. Ah, eu joguei pedra na cruz.
Ah, eu estou sofrendo isso porque eu fiz aquilo, porque eu devo ter sido uma pessoa isto, né? Eu sou uma pessoa má, e quando a gente comete um erro, como é que a gente lida com o erro que a gente comete? Muitas vezes a gente, né, se afunda em culpa. Às vezes a gente tem duas atitudes extremas. Ou a gente se afunda numa culpa danada, e aí começa, então, a esperar algum castigo para aliviar aquela culpa. E aí surgem doenças, surgem acidentes, surgem obsessões, surge uma autossabotagem, a gente mesmo se sabota. Às vezes isso, sabe o que é? Mecanismo de culpa. A gente se sente culpado por conta de erros que a gente cometeu. Então, qual é a punição? A punição pelo erro cometido, eu não mereço ser feliz. E eu vou fazer de tudo para não ser feliz. Olha que coisa louca isto. Claro que tudo isso está no nosso inconsciente, mas ocorre. É uma verdade. Está em nossa vida. Não é? Então, nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Porque, como eu disse, ora a gente está num processo perverso de crueldade, de autopunição, de autocastigo, de autossabotagem da nossa própria felicidade, ou ora a gente está numa extrema indulgência, ou seja, que se dane, estou nem aí. Eu vou fazer o que dá na cabeça, vou fazer, se machucou alguém, se desagradou, não importa. Eu vou em frente. Então, são dois extremos que nós precisamos evitar. Né? Então, a primeira ideia, né, de pecado e castigo, como disse o Herculano Pires aqui, o que chamam de pecado é apenas o erro. Como é que você lida com seus erros? Qual é a visão que você tem do erro? Como é que você acha que Deus nos trata quando nós erramos? São perguntas muito importantes. Não é? E acho que tem uma forte ideia arraigada em nós, porque já vem, inclusive, de outras vidas, né? Nós escutamos isso muitas vezes, de que Deus castiga. Deus pune. Aliás, a gente ouviu isso muito quando era pequeno, né? Quem não ouviu, às vezes, da mãe e do pai? Menino, não faça isso porque Deus castiga. Ou, às vezes, algumas coisas do tipo, olha, Deus está te vendo, hein? Eu lembro uma vez que um sacerdote me disse assim, olha, menino, Deus te vigia. Eu fiquei com medo danado, né, desse Deus que me vigia. Parece que ele está lá no céu com um binóculo, olhando e esperando o primeiro erro meu, a primeira queda, o primeiro pecado, para então distribuir castigos. Como se a função de Deus, o papel de Deus na vida fosse esse, ficar punindo a sua própria criação. É um negócio meio louco isso daí, né? Essa ideia. Quer dizer, Deus cria e a gente erra porque Ele não nos criou perfeitos. Embora diz o Espiritismo que Ele nos criou com todos os germes da perfeição, mas não nos criou já prontos. Deus não nos criou prontos e acabados. Ele quis que a gente crescesse, buscasse a nossa própria perfeição através dos tempos. Então, esse Deus que nos cria inacabados, começa a punir a nossa própria inexperiência. Faz sentido isso, gente? Que Deus que é este? É a mesma coisa que a gente vê um pai punindo um filho de 5 anos porque o filho não sabe falar alemão ainda. Tem sentido isso? Não tem o menor sentido. Mas é assim que a gente muitas vezes está vendo Deus. Como é que então nós devemos interpretar, né, o erro? O erro é uma experiência evolutiva. Porque Deus nos criou simples e ignorantes.
com todas as ferramentas para buscarmos a perfeição. Mas uma perfeição que ela é construída pouco a pouco. Nós estamos nos construindo. Eu não sou pronto e acabado. Eu estou me fazendo. E como é que eu me faço? Através das minhas experiências. Dos acertos e dos erros. Então, quando nós erramos, isso está plenamente previsto na ordem divina. O erro não é fracasso. O erro é apenas uma experiência. Uma experiência que nós precisamos ter. Porque o erro depois nos traz uma devolução. É a nota da prova. É a não aprovação no concurso. São as mais diversas situações de vida. Porque Deus estabeleceu leis através das quais a gente vai ter uma noção de quando está acertando e de quando está errando. Porque tudo volta para nós. Não em forma de castigo, não em forma de punição, mas em forma de experiência, em forma de informação. O erro é uma informação que chegou para nós. Olha, o que você fez não foi legal. Reveja. Faça de forma diferente. Observe. Só que muitas vezes a gente não observa, né? Muitas vezes a gente não está olhando para si. A gente está querendo encontrar responsáveis no mundo. Quantas vezes eu vejo, né, na casa espírita, pessoas que nos procuram, olha, minha vida está atrapalhada, minha vida está confusa, as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo, tem alguém que está me prejudicando, é alguém que fez um trabalho, é alguém que tem inveja. Raramente a gente se coloca nessas reflexões e diz, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Muitas vezes o nosso orgulho não deixa fazer esse raciocínio. Ou então, quando deixa, a gente entra num processo de culpa. Ah, eu sou incompetente, eu não mereço, eu sou incapaz, eu faço tudo errado. Não, nada disso. O erro, como eu disse, e como ensina a doutrina espírita, é uma informação que nos chega. Só isto, olha, preste atenção. Reveja o que você está fazendo. A vida, a gente não diz que o planeta Terra é de provas. Olha, eu preciso provar. Eu preciso experimentar. E nessas experimentações, é previsível que eu vou experimentar caminhos que não são legais, eu vou experimentar atitudes que não são boas. Mas sempre vem a informação de tudo que a gente experimentou. Para quê? Para nos punir? Não, para que a gente possa criar uma consciência. A criancinha vai lá, vê o fogo, acha aquilo bonito. E o que ela faz? Às vezes a mãe fala, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo. Mas a criança não aguenta. Ela vai lá e tchum, põe um dedinho. Se queima. Se queima. Ela foi punida pela mãe? Ela foi punida por Deus? Não. Aquela sensação de dor é uma informação. Olha, criança, isto machuca. Isto dói.
Não faça isto. E Né? de um fato ruim vai trazer uma coisa boa para a criança, porque ela vai falar, não vou mais fazer isso, porque Então, eu vou me queimar. Quando ela faz isso, ela cria, então, uma consciência maior. Antes da experiência, ela não tinha consciência que colocar o dedo no fogo pode machucar. Depois da experiência, provavelmente, ela tenha ampliado a consciência dela e dizer, opa, quando ela vê fogo da outra vez, ela fala, não vou colocar o dedo aí porque eu sei que isso machuca. Então, muitas vezes, não vamos, sabe, criar um mecanismo de ficar, sabe, se culpando, mas vamos aproveitar a experiência do erro para que a gente possa expandir a nossa consciência. Aliás, essa é a finalidade da encarnação. Expansão da nossa consciência. Aumentar nossa capacidade de visibilidade espiritual de nós mesmos, da nossa evolução, de compreensão da vida, compreensão das coisas, compreensão do mundo. E não ficar naquele mecanismo de autopunição, de culpa, que não nos leva a nada a não ser reincidir no mesmo erro. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes, esse mecanismo de ficar se culpando pelos erros, ele não nos tira do erro. Parece que a gente continua no padrão. Porque, ao invés de expandir a consciência, a gente fica, eu sou uma criatura errada mesmo, eu sou uma criatura que não tem jeito, está sempre fazendo as coisas erradas, não se melhora, eu sou, como é que é? Um pau torto. Pau que nasce torto, morre torto. Olha que ditado mais anti-espiritualista. Não, pau que nasce torto é para desentortar. Só isto. É só isto. As consequências que vêm do erro são para nos estimular uma conduta melhor. Não é? Você concorda com isso? Vai mandando a sua opinião para cá, vai dando a sua contribuição. E vamos fazer um intervalinho agora, já já nós voltamos. Confira a nova edição da revista digital Difusão FEAL, que está no ar e agora disponível no Portal do Espírito. Os desafios de ser mãe, o significado da maternidade na vida das mulheres, os conflitos e os medos, os diferentes lados desse papel. Os benefícios de fazer o bem, o que mostram os estudos a respeito do poder da gentileza. Conheça as vantagens de se comprar em sebos. Conexão Espiritismo. Existe espiritismo por trás da cultura pop? Confira ainda as novidades da Fundação Espírita André Luiz. Sócios ainda conferem uma matéria exclusiva. A vida além da Terra. Os estudos e descobertas sobre outros planetas. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br.
Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Olá, gente, estamos de volta querendo lembrar a você da importância do Clube Amigos da Boa Nova. Esse clube, essa reunião fraterna de intenções de pessoas que estão apostando, né, no desenvolvimento espiritual da humanidade através dos projetos aqui de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Participando desse clube, você fortalece, né, a divulgação, fortalece esse trabalho que requer custos financeiros, muitas vezes elevados, para manter essa programação de excelente qualidade no ar. Então, dê a sua contribuição, faça parte. A gente que reclama tanto do mundo, o mundo está difícil, o mundo está com problema, o mundo está isso, está mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Além da nossa contribuição como ser humano, a gente também pode, dentro das nossas possibilidades, ajudar a manter os projetos da Fundação Espírita André Luiz, de comunicação, de divulgação, de levar a mensagem da Boa Nova, a mensagem aqui dos comunicadores da rádio e da TV, cada vez mais longe, cada vez mais presente. Para você saber como você pode participar, ligue lá no telefone, tem 2 telefones aqui, é o 0800 12 18 38, está aparecendo aqui na telinha, ou no telefone prefixo de São Paulo, 2458-3214. 2458-3214. É gostoso saber, eu faço parte aqui do clube. Tenho muita honra de participar do clube, de estar dando a minha contribuição para que essa mensagem espírita, a mensagem do Consolador prometido, possa estar cada vez mais atuante na Terra, nesses tempos tão difíceis que nós estamos transmitindo. Não se esqueça, apoiar esses projetos de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Essa programação aqui tem salvado muitas vidas, tem ajudado muita gente a viver melhor, a se curar, a sair de seus conflitos, a ter uma vida mais feliz. Então, quando você participa disso, você está fazendo parte dessa corrente do bem. E isso, inevitavelmente, vai se refletir na sua própria vida. Cristina, nossa agenda, ou temos participação de ouvintes aí? Temos muitas participações aqui pelo WhatsApp, recadinho carinhoso aqui da Rita de Pirituba, sempre presente, dizendo: esse programa já faz parte da minha rotina semanal. Como diz meu esposo Fábio, é como se fosse nosso outro evangelho no lar. Olha que bacana. O Marcos de Suzano dizendo: bom dia, meus amigos. Quando eu e minha mãe vimos o livro no Faustão, ficamos pulando de alegria. Ele está se referindo ao Pensamentos que Ajudam, né, que foi comentado na vitrine do Faustão desse último domingo, dia 3 de setembro. Foi muito bacana para nós também, viu, Marcos? Ficamos muito felizes. A Neuza de Mogi das Cruzes também na escuta, sempre presente. E do Facebook, a Shirley Figueiredo dizendo: você é o comunicador que faz a diferença no seu programa e nos seus livros. Muito obrigado. Que bonito. Shirley. E tem várias pessoas: Terezinha Guerra, do Paraná, Maria Cristina
Cordini de Tubarão, Santa Catarina, Helenice Lopes, do Senhor do Bonfim, Bahia, Luciana Moreira, Porto Alegre, Gislaine Cililira, de Rio Verde, Mato Grosso. Que bom. E Emiliane Souza, grande. Teresópolis, gente de todo mundo, de todo lugar do mundo estão sintonizados na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Que bom, coisa boa. Tem uma participação aqui da ouvinte Andréia Maria Martins, que eu queria comentar. Obrigado, Andréia, pela sua participação. E Andréia diz assim, que Deus abençoe sua caminhada, obrigado, porque nem sempre é muito fácil lutar comigo mesmo, onde ainda habita em mim o meu maior inimigo, que são nossos medos, a nossa fraqueza, o nosso orgulho. É uma construção diária. Andréia, eu concordo com você, mas eu gostaria que talvez você lançasse uma luz um pouquinho sobre essas suas palavras, né? E isso para todos nós, para todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, né? Jesus falou assim, ame os vossos inimigos. Né? Amai os vossos inimigos. Reconciliai-vos com os vossos adversários. Então, Jesus mandou a gente lutar contra os nossos inimigos? Mandou? Não. Ele mandou a gente amar. Então, ame a si mesmo, aceitando essa parte sua mais jovem, essa versão sua mais jovem, menos evoluída. Essa parte sua ainda mais infantil. Quando eu falo sua, eu estou falando de todos nós, tá? Então, aquilo que em nós é erro, é uma versão ainda menos atualizada. Que não vamos lutar. Não vamos estabelecer uma briga interior. Não é isto. Porque se vai ficar brigando com você, sabe o que vai acontecer, Andréa? A sua vida vai para o brejo. Porque você vai ser inimiga de si mesma. E não é esta a proposta. A proposta é reconciliação com a sua sombra. É você aceitar. E não ficar desapontada com si, porque você ainda não evoluiu em tal aspecto. Não é se acomodar com isto, mas é também não ter esse rigor excessivo, essa crueldade excessiva, a ponto de você, sabe, de você viver em luta consigo mesmo. Não, para com isto. Faça as pazes com você. Você aceite. Deus está em paz com você. Sabe, olhe para a sua sombra. Olhe para aquilo que você chama de defeitos. É uma área mais frágil sua. Que não é para deixá-la assim. Mas não é para você ficar brigando com isso. Ah, é o meu adversário. Se não você começa a ser adversária de si mesma, você enfraquece. A sua energia cai. Você entra em processo de culpa. Você atrai obsessor. Você vai atrair doenças. E o que é pior, não vai fazer a transformação, porque ninguém transforma aquilo que não aceita. Eu não posso mudar nada em mim que eu não aceito. Aceitar não é acomodar. Mas aceitar é dizer, é reconhecer qual é o meu tamanho hoje. E esse é o meu tamanho. Isso precisa de muita humildade. Para dizer assim, eu não sou tão perfeita quanto que eu gostaria, mas está tudo bem. É o meu tamanho, é a minha idade. Você lembra quando a gente era jovem ou criança, não via a hora de ter 18 anos, 20 anos? Às vezes a gente está fazendo assim. A nossa idade hoje, vamos imaginar, né?
quando ela tinha 12, 13. Ah, não vejo a hora de fazer 18. Isso é uma besteira. Vai chegar o dia de eu ter 18. Importa que eu saiba lidar hoje com meus 12 anos, com os 13 anos, com a idade que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sou capaz de fazer. E tentando, sabe, pacientemente, e lidando com as minhas fragilidades, melhorando um pouquinho a cada dia, mas sem essa obsessão de entrar em luta consigo mesmo. Isso não vai levar a nada. Aliás, talvez piore a nossa situação. Porque a gente vai entrar num processo quase que auto-obsessivo. E não é isso que Deus quer. Não é? Aqui está o conselho de Herculano Pires. O que chamamos de pecado é erro. E o erro pode e deve ser corrigido. Estabeleça pouco a pouco, diz o Herculano, pouco a pouco, o controle de si mesmo. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo. Então, o que ele quer dizer aqui? Tem áreas da nossa vida que a gente controla, mas tem áreas que a gente não está controlando ainda. Tem coisas que a gente é meio descontrolado, não é? Mas tudo bem. Você é humano. Humano. Preste atenção nesta palavra. E a gente está querendo ser anjo. Ai, que orgulho, que vaidade, que pretensão, nossa. Quantas encarnações Dr. Bezerra levou para ser o que ele é hoje? Quantas encarnações levou Jesus para ser o que ele é? E por que é que nós vai ser diferente? Nós um dia vamos ser um Cristo. Nós um dia seremos um anjo. Mas espera aí, está lá na frente. O Chico Xavier falava, a gente precisa ser, nessa aqui, nossa fase é tentar ser humano. Ser humano. Ser humano é aquele que saiu da fase animal, né, que era governado por instintos, e que agora começa a trabalhar seus sentimentos. E a gente vai encontrar ainda dentro de nós uma parcela grande de inexperiência, de inabilidade, de fragilidade, de descontrole. Isto é normal. Não se martirize. Não se crucifique. Se ame. É a proposta do Cristo. Se ame. Amai os vossos inimigos. Reconciliar com os vossos adversários. Olhe para si. Por que eu estou descontrolado? Por que eu estou nervoso? Por que eu sou agressivo? É que está faltando talvez mais sentimento. Sentimento de amor por mim. Para me dar mais segurança. Para lidar melhor comigo. Para lidar melhor com os outros. E isto a gente vai aprendendo passo a passo. Mas de uma forma gostosa, de uma forma pacífica, de uma forma que nos estimule a caminhar e não que fique dando cacetada na gente. Sem excessiva crueldade e também sem uma excessiva autoindulgência. Não, vamos nos trabalhando, como diz o Herculano, pouco a pouco, estabelecer pouco a pouco o controle de si mesmo. Então é preciso se observar muito, se olhar muito, mas se olhar sem aquele rigorismo de crueldade, sem julgamento, sem ideia de pecado, sem ideia de punição, mas com ideia de aprendizado. Eu preciso aprender, eu sou um aluno da vida, peraí. Né? Eu repeti essa matéria, legal, vou fazer de novo. Mas vou procurar ter um bom aproveitamento, porque eu também quero evoluir, né? Eu quero também crescer. Eu não quero ficar assim para sempre. Eu não quero desperdiçar minha reencarnação. Eu quero me curar da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou desencarnar assim, vou reencarnar assim. Não. Eu quero ir melhorando.
Eu quero ser uma versão nova. Olha, não é a proposta mais gostosa? Eu quero ser uma versão nova, atualizada, revista. Mas vou fazer isso aí sem aquela pressa, né? Vou querer ser anjo agora. E aí, quando eu quero ser anjo agora, provavelmente eu vou querer ter posturas falsas, posturas de fachada. Vou ter muitas máscaras. Isso não leva a nada. A aceitação leva a uma verdade sobre nós, a uma coerência sobre nós. Eu tenho coisas que eu já sei lidar, tem coisas que eu também não sei lidar ainda. Né? Estou aprendendo. Ter, como diz o Milton Nascimento, na sua belíssima música, um coração de estudante. Um coração de aluno que está aprendendo com a vida. Que aproveita as lições, que sabe que não sabe tudo e que está se melhorando, né? Então, controle de si mesmo com paciência, tem muita gente que não tem paciência consigo, né? Aí entra processos agressivos de autocobrança, de decepção, estou decepcionado comigo, né? É que a gente estava com muito orgulho sobre si mesmo. A gente se achava mais do que de fato nós somos. E confiança em si mesmo, tenho confiança. Que mesmo sabendo que eu vou errar outras vezes, mas que eu assumo, e aí então está uma ideia bonita que o Espiritismo traz, eu assumo a responsabilidade pelo controle da minha vida. Como disse o Dr. Bezerra já, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Então, na medida que eu assumo essa responsabilidade sobre a minha vida, o que é um grau de maturidade espiritual, né, nós vamos ficando mais conscientes sobre nós mesmos. Não é que a gente não vai errar mais, mas das próximas vezes que a gente for errar, a gente já vai estar com um mecanismo, né, de alarme tocando, opa, olha, está passando dos 80, está passando do excesso de velocidade, está descontrolado. Olha, você veja, presta atenção, está descontrolado. Você está louca, você está doido, você está maluco. Calma, equilíbrio, volta. Aí a gente se centra. Esse é o nosso processo no momento. É o que dá. E olha, e é o que a gente tem que fazer, e está muito bom se a gente fizer isso. Nossa agenda domingo, onde é que eu vou estar, Cristina? Isso mesmo, domingo, dia 10 de setembro, De Luca estará lá no Perseverança, Centro Espírita Perseverança, que fica na rua Padre Maurício 350. Então, não percam, próximo domingo, dia 10 de setembro, De Luca no Perseverança, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Então, o Perseverança fica na rua Padre Maurício 350, na Vila Diva. Vila Diva é um bairro da zona leste de São Paulo. Fica mais ou menos próximo ao Shopping Anália Franco. Tá bom? O Abrão Salomão, nosso amigo palmeirense, dizendo aqui, olha, realmente nossa evolução não se faz de elevador, e sim degrau por degrau. Muito bom, Abrão, seu comentário, né? A nossa evolução se faz degrau por degrau. E tá tudo bem, hein? Não vai querer pular 3, 4 degraus de uma vez que nós vamos cair. Vamos fazer uma evolução segura, degrau por degrau. Quer dizer, sem parar, sem estacionar, mas também sem pressa, tomar o elevador, tomar um foguete, né? Tem gente que eu vejo fazer uma transformação, entrou, fez um curso de evangelho, e em 6 meses ela já é um anjo. Ela fala como anjo, ela vive como anjo, né? No centro espírita. Quando sai do centro espírita, os demônios dela vão tudo para fora. Quando ela está em casa, os demônios estão lá. Quando ela está no trânsito, os demônios estão lá. Por quê? Fez uma reforma de fachada. Não olhou mais para dentro de si. Então nós temos que olhar para os nossos demônios interiores, sim. Mas olhar com amor,
com respeito, com aceitação, sobretudo com aceitação, com humildade. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se é que nós temos mais tempo. 2 minutinhos, quase para um. No livro Voltei, o espírito irmão Jacó, quando desencarna, ele que foi um emérito espírita, né, na sua última encarnação, ele quando desencarna, ele tinha uma noção de uma autoimportância muito grande. E o que é que um dos tratamentos que ele vai fazer lá no mundo espiritual é ouvir a palavra dos obsessores. E os obsessores começaram a mostrar para ele coisas que ele fazia quando saía do centro. E os obsessores falavam, olha, lá no centro você falou para eu ter paz, mas quando você chegou em casa lá, você gritou com todo mundo. Então aí ele começou então, a ter uma noção, ele desinchou. E foi somente a partir disto, quando ele aceitou o real tamanho dele, quanto de fato a gente calça, né? É que ele pôde estabelecer um programa honesto, coerente, sincero de transformação pessoal. Bem, gente, vamos ficar por aqui. Terminamos suas despedidas, Cristina. Um grande beijo, um grande abraço a todos que estiveram conosco nesse programa. Agradeço a sua audiência. Olha, fique em paz com você, tá? Pega mais leve. Né? Seja seu amigo, né? Te acompanhe, te estimule quando você cair em erro, te ponha para frente, para cima, se levante, né? Se dê a oportunidade que Deus está te dando de refazer o seu caminho a cada dia. O erro pode ser um grande aliado nosso se a gente tiver humildade, amor e espírito de transformação. Beijo no coração, até a próxima.